Ele aí. O que eu faço contigo, Tudo bom, rapaz? Thiago? Eu tô bem, graças a Deus. Que ótimo! Correria de feriadão, Tá nessa luta aí, sabe né? como que é, Maravilha. né? Meu querido, prazer te receber novamente aqui na live. Nós sabemos que essa live é uma live é uma bônus, porque você foi o primeiro a ser entrevistado nessa sequência de lives. Nós vamos fechar aí, como eu te falei, 50 saxofonistas entrevistados e você não poderia ficar de fora. Na nossa primeira live deu um pouquinho de problemas técnicos, eu não consegui resgatar aquela live. Então, essa aí é para a gente ter realmente a sua fala e o seu aprendizado aí para transferir para todos nós. Então, muito obrigado, viu, por você ter essa segunda disponibilidade para a gente. Tranquilo, tranquilo. A conexão tá boa? Qualquer coisa eu mudo aqui a Tá ótimo. internet. A melhor conexão Então, sua até agora. maravilha! Ah, show de bola! Então vamos começar falando sobre sonoridade, né? Isso, o nosso tema aqui, que a gente começou naquela primeira semana, onde a gente falou do e-book, foi aquela semana inteira, onde que cada dia da semana nós falaríamos sobre um pilar. Então você ficou por conta da sonoridade. Então, fale conosco, Marcelo. Conta um pouquinho da sua história, como você chegou a ter essa clareza de transferir esse conhecimento de sonoridade para todos, porque você percebe que são vários assuntos dentro dos instrumentistas. Mas e você começou com música, você tem um histórico familiar muito forte. Eu achei até bonito que você tirou uma foto regendo uma orquestra, que foi, e o seu filho estava tocando na orquestra, que foi o seu pai que estava regendo a orquestra com você. Então é aquela coisa de herança, né? Então, a gente percebe que a sua musicalidade vem de berço, mas como chegou nesse processo para você chegar num ponto e falar: a minha missão é passar sobre sonoridade, passar informação sobre sonoridade. Como é que foi isso? Tudo começou quando eu não encontrava métodos. Eu não encontrava nenhum método que organizava os meus estudos de sonoridade. E por isso eu não levava a sério a sonoridade, porque como eu já estudava clarinete, quando eu fui para o saxofone, eu não tinha tanto problema de sonoridade ou vícios, né? Mas eu não me importava porque eu achava que não era muito importante, né? Isso eu estou falando assim, que eu achava tudo isso quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Então eu não ficava tocando nota longa, não fazia vários exercícios que tem no curso de sonoridade, porque eu achava que o que faltava eram escalas, improvisação, e eu procurando ali, né, eu lembro que eu visitava aquela loja chamada Free Note em São Paulo e não tinha absolutamente nada que organizasse a sonoridade. Eu lembro que uma época a gente entrou em uma discussão, eu e meus amigos, sobre um livro do David Lieberman que falava sobre sonoridade. E ali eu comecei a buscar algumas informações, mas tudo era muito incompleto e tudo que era um pouco mais completo era em inglês. Como eu não falo em inglês, um dia eu me invoquei. Eu falei, deve ter coisa para estudar em sonoridade que eu não tô conhecendo ou não tô tendo oportunidade de estudar. Ninguém está falando sobre esses exercícios, mas eu sei que deve ter alguma coisa aí, porque eu já vi o músico erudito tocando multifônicos, já vi o Derek Brown tocando slap, e deve ter algum estudo, deve ter alguma organização que faça o músico, principalmente o saxofonista, a melhorar a sonoridade. Então, daí surgiu aquela vontade de montar algo. Mas o engraçado é que eu não montei para o público. Eu montei para mim. Eu falei, eu preciso reunir o máximo de assuntos possíveis. Então, eu fiz uma imersão durante uns 8 meses, colecionando assuntos relacionados à sonoridade e comecei a criar novos estudos. Tipo, eu parava e ficava pensando, eu toquei aqui, mas o que eu poderia fazer para
dificultar o processo de estudo para eu me sentir confortável. Né? Então eu comecei a criar várias coisas e nisso eu montei um acervo, mais ou menos, de um book de 400 páginas, mais de 400 páginas, para eu estudar. Então não era para o Tiago, não era para ninguém estudar, era só para eu estudar. Mas só que eu sou cristão, né? E aí ficava batendo na tecla assim, né? Ame ao próximo, amor ao próximo, amor ao próximo. Ninguém tem essa organização, reparte com o pessoal, reparte com o pessoal. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou mais de 2 anos reunindo isso, né? Como que eu vou repartir com o pessoal, né? Uma apostila dessa vai valer uns R$ 800, uma apostila dessa. Eu vou vender R$ 800? Também não vou doar, porque uma vez, eu tenho umas experiências que eu fiz várias apostilas já, né? E teve uma escola que eu montei uma apostila e eu distribuí de graça para os alunos. E aí, na hora que o pessoal foi embora, o pessoal tinha deixado a apostila na estante, na cadeira, no chão. Aí eu falei, nossa, eu doei e as pessoas não querem, né? Então eu tenho que cobrar. E meu pai sempre falava, ó, todo material de música que você não cobra, o pessoal não valoriza. E eu não acreditava, eu falava, que nada, pai. Que nada. Ele falou, ó, você vai gastar maior tempo para fazer o arranjo, para fazer o livro, e aí você vai doar. E quando você doar, o pessoal vai amassar, o pessoal vai aí, com essa experiência, eu falei, não vou dar essa apostila de graça. O que eu vou fazer? Eu vou montar um curso e eu vou ajudar o pessoal a ter essa apostila. Não vou cobrar o valor da apostila, só vou cobrar o valor dos 300 vídeos, né? E aí foi quando eu comecei a montar o curso, reunir todas as páginas da apostila, porque eu não fiz na sequência, né? Eu fui fazendo, por exemplo, nós vamos falar de homogeneidade do som, né? Que é um assunto muito importante, né? Para quem não conhece, está nos ouvindo, homogeneidade é quando você tem um timbre no grave, um timbre no médio, um timbre no agudo e um timbre no superagudo. Você parece 4 pessoas tocando. E é importante você ter o mesmo timbre, né? O timbre do Tiago. O timbre do Tiago tem que estar, né, no grave, médio, agudo e superagudo. Quando o Tiago tocar, eu tenho que saber que é o Tiago, né? Então tem pessoas que quando toca no agudo, eu não sei quem é. Quando toca no grave, eu não sei quem é. Então não tem uma homogeneidade, né? Não tem aquele som concentrado com a própria digital do músico, né? Um pouco perdido. Então, a homogeneidade do som. Aí eu montei um livro para estudar a homogeneidade do som. E para eu montar esse livro, eu pesquisei estudos de homogeneidade do clarinete, estudos de homogeneidade da flauta. E aí eu fui pegando ideias e experimentando no saxofone, né, alguns exercícios e mudando a tessitura para mudar realmente o som, né, para deixar o som homogêneo. Né? E aí eu montei um livrinho de homogeneidade, um livro de flexibilidade, e aí eu montei um livro de multifônicos, e aí eu fui montando e fui reunindo, né? E aí quando eu decidi montar o curso, eu reuni todas as apostilas. Então quem tem a apostila sabe que entra lá na homogeneidade, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí muda o assunto, né? Flexibilidade, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, uma reunião de todos os assuntos. Inclusive, tem eu ia falar o nome dele, mas é legal não falar, para não expor, né, a pessoa. Mas tem um músico brasileiro, saxofonista também, e ele é PhD. E ele viu o trabalho e ele falou, cara, eu nunca vi nenhum material que tenha tudo de sonoridade igual tem esse livro. Eu falei, não deve ter tudo aí. Ele falou, cara, tem assunto aqui que eu nem fiz então, nem fiz na faculdade isso. Então, você está organizando um material e quem material, muita sorte que vai
Acho que deu uma travada. Alô? Alô, Marcelo? Opa, Deu uma agora travada. voltou. Voltou. Aconteceu alguma coisa que... Então, nessa brincadeira de se preocupar com a reunião dos assuntos para eu estudar, que fez eu montar o curso de sonoridade. Eu não conhecia todos esses assuntos, mas quando eu fiz a imersão de 8 meses, eu comecei a escrever durante 2 anos essa apostila e veio daí, né, da falta de material, né, respondendo agora novamente a pergunta, pela falta de material, pela falta de organização dos grandes músicos que já existiram e que não tiveram tempo para montar algo, para reunir algo, eu tive que fazer porque, né, é melhor eu fazer e meu filho poder estudar o que eu organizei do que eu não fazer, meu filho não fazer, e chega lá na frente, depois de 200 anos, alguém fala, poxa vida, por que meu tataravô não, não fez algo Não para fez. organizar, né? E o pensamento também, que a galera também tem que entender, é que não basta apenas estudar, né? Você vai pegar um material e vai estudar, né? Você precisa ter uma organização a longo prazo. Então, quando eu montei a apostila para eu estudar, eu pensei assim, bom, eu vou reunir todos os assuntos de sonoridade, para eu nunca mais precisar organizar material de sonoridade. Então, eu vou abrir o livro, vou fazer um xizinho no estudo que eu estudei aquele dia, e lá na frente eu posso revisar, eu posso refazer, né? Eu calculei dessas 430 páginas contando com a capa, né? Eu calculei, se eu estudar todos os dias, mas todos os dias mesmo, feriado, Natal, sabe assim, eu preciso de 6 anos para zerar a apostila do curso de sonoridade. Uau. Então, 6 anos de sonoridade é muita coisa. Então, não dá para estudar sonoridade todos os dias. Às vezes você vai tocar numa apresentação, aí você foca no repertório, na improvisação, e aí você tem que deixar 2 dias, 3 dias, né, sem fazer todo o processo da apostila do curso, né? Então, assim, existem alguns exercícios que eu posso falar aqui para a galera que está nos ouvindo, que são exercícios que ninguém dá a mínima e que mudou a minha vida sonoramente falando, o lado do timbre, a afinação e entre outras coisas que é um pouco tabu porque não explicaram direito, né? Não explicaram da forma correta e tudo isso eu fui, né, nessa pesquisa, fui descobrindo porque eu acabei sendo a minha própria cobaia antes de depois ministrar as gravações, os vídeos e tudo mais. Você percebe que nessa metodologia dos 7 pilares que a gente está divulgando, né, do e-book, o primeiro pilar é a sonoridade. Então, quando eu exponho isso para os saxofonistas e para qualquer instrumentista, né, todos realmente batem martelo, que é um assunto assim inicial. Não existe você falar de técnica se você não tiver uma sonoridade. Não existe você querer tocar uma música, querer improvisar se você não tem uma sonoridade. Então, assim, a sonoridade, antes de tudo, e principalmente nós que somos instrumentistas de sopro, é o primeiro pilar. Então, você entende que o assunto que você está levando para a vida e o material que você recolheu é para ajudar, assim, já no primeiro instante do instrumentista. E é muita responsabilidade, né? Eu queria fazer o curso para músicos avançados, né? Mas quando eu vi que eu tinha muitos alunos iniciantes e que queriam participar do curso, aí eu gravei os vídeos segurando a onda para não ficar tão pesado. Mas, por exemplo, eu estou finalizando a 5ª fase do curso. E eu gravei as escalas maiores, menores, melódicas, harmônicas e antiga ou natural, tudo em overtones.
né? Sem nenhuma digitação convencional. E isso já é bem avançado, né? Então você vê que... Mas assim, o vídeo 300, do vídeo, acho que é 280 ao 300, 290 ao 300, que tem essa loucura, mas que quem gosta de super agudo, quem gosta de ter um timbre cheio de harmônicos, né? Estudar esses overtones, nossa, turbina demais a nossa sonoridade. A gente percebe que o instrumentista assim que inicia nos seus estudos, ele tem uma referência sonora, né? Algum saxofonista ou algum instrumentista que bate no ouvido dele, ele fala, caramba, esse som que me toca, e eu vou estudar para me chegar nesse som. Então ele almeja este ponto, ou seja, esse instrumentista. E ele começa a carreira dele buscando alcançar essa sonoridade. Só que a embocadura dele é diferente, o corpo é diferente, o tórax é tamanhos diferentes. Então, automaticamente, naturalmente, mesmo ele tentando alcançar essa sonoridade, ele vai para uma outra sonoridade que aí é a sonoridade própria dele, né? E tem uma pergunta aqui do Jordan que está perguntando qual que é a sua referência ou qual foi a sua referência no início da sua carreira? Qual foi a sua referência e qual que é de hoje? Eu nunca tive uma referência, né? Uma única referência. Eu sempre tive várias referências, várias e várias referências. Então, eu comecei no mundo erudito. Então, as minhas referências eram clarinetistas. E quando eu fui para o saxofone, eu migrei do erudito para o pop, né? E as minhas referências no começo eram Kennedy, acho que quase todo mundo da minha época, da minha geração, uma das primeiras referências foi Kennedy. Depois veio o David Sanborn, depois veio o Maceo Parker, depois o Gerald Albright, porque nessa época eu tocava sax alto. Quando eu iniciei meus estudos no sax, foi no sax alto. Inclusive eu sofri bastante, porque meu ouvido é em si bemol. Quando eu fui para o sax alto, nossa, eu dei uma apanhada bonita assim, do sax, porque é completamente diferente a sonoridade de um clarinete, que é em si bemol, para o sax alto, né? Então, essas foram as minhas referências no início. Daí, quando eu ouvi pela primeira vez Sonny Rollins, eu me apaixonei pelo tenor e eu falei, nossa, esse sax, né, que eu preciso tocar. No começo, quando meu pai pedia para eu tocar na orquestra tenor, eu até chorava, eu não queria. Não, pai, pelo amor de Deus, tenor é muito feio. Mas, porque eu já tinha um histórico de instrumento agudo, né, na família e também nos meus estudos. O clarinete é grave, mas a região que é mais usada no clarinete é a região média, região aguda, né? A gente usa pouco em orquestra a região grave, né? Só em concertos que tem solo. Então eu já tinha um ouvido para instrumento agudo. Então quando eu ouvi o sax tenor, quando eu tocava o sax tenor, eu ficava tentando oitavar. Inclusive existem muitas pessoas que têm dificuldade de tocar tenor na região grave e na região média, porque eles estão buscando algo mais agudo. Então era melhor tocar um sax soprano do que ficar só solando no super agudo do tenor. Compra um soprano e toca o soprano, que tá você resolvido. vai ficar mais confortável. Então, essas foram as minhas referências no sax alto, né? E aí, é claro que o Kennedy toca soprano, toca tenor, né? O Gerald Albright também toca tenor. Mas quando eu comecei a escutar Sonny Rollins, assim, foi a minha maior referência para eu curtir o tenor. E o Sonny Rollins, ele não tem, como eu posso dizer algo aqui do Sonny Rollins, né? Não posso nem falar nada. Mas assim, ele tem uma personalidade muito forte. Única. Então, ele não copia ninguém, ele tem as próprias frases e
Isso até passou um pouco para mim. Eu não tiro solo de ninguém. Eu não gosto de tocar as frases de ninguém. Mas isso não é porque algum professor me ensinou, é porque o Sonny Rollins ele tem essa identidade e lendo, né, você lê entrevistas escritas que tem no Google ou até mesmo entrevista que tem a tradução, você vê que ele fala, não, eu não toco frase pronta, eu saio fazendo na hora. Então ele é bem doidão. Se você vai olhar aí para o sistema da Berklee, sistema da Juilliard, né, o Sonny Rollins é totalmente fora da caixinha. E eu acabei herdando um pouco dessa característica de não copiar, né, a gente tenta não copiar. Eu assim, não estudo nenhuma frase de alguém. É claro que existe uma frase ou outra que faz parte do vocabulário, tipo, oi, tudo bem? Né, então, é uma frase que quem inventou? Ah, todo mundo faz, né? Então, assim, mas eu migrei do pop pro jazz porque eu comecei a escutar Sonny Rollins e, assim, fui abençoado porque eu ganhei muito material. Na época, Deus que me perdoe, mas na época era um CD completamente pirata, que era um MP3 e eu tinha um Discman. E eu Bom, trabalhava de office. E eu ficava o dia inteiro ouvindo Sonny Rollins. Era o dia inteiro ouvindo Sonny Rollins. Das 9 da manhã que eu saía pra rua e ia até umas 4h30, 5 horas da tarde só ouvindo Sonny Rollins durante um ano. Então, tinha Coltrane nas gravações, tinha Clifford Brown, trompetista nas gravações, porque você vai ver a discografia do Sonny, né? E o Sonny Rollins, ele tem um som de tenor, nossa, extremamente original e tenor mesmo, sabe? E aí depois veio o Michael Brecker, né? Depois veio o Coltrane, mas atualmente quem eu ouço é o Mark Turner. Mark Turner é assim, a sonoridade do tenor que ele tira ali é fantástica. O segundo que eu mais ouço é um cara chamado Donnie McCaslin, ou McCaslin. Donnie McCaslin, né? E o terceiro que eu ouço é o Chris Potter. Então esses três são os que eu mais ouço. E o que eu mais me identifico é o Donnie McCaslin. Donnie McCaslin. Porque ele é meio doidão, ele usa uns multifônicos. Então, quando eu comecei a usar os multifônicos, que eu comecei a colecionar os multifônicos que eu fiz pro curso, eu comecei a tentar aplicar aquilo nas músicas, né? E aí eu pensava, ninguém deve usar isso. E eu sabia que tinha os músicos eruditos, que tem peças, que tem os multifônicos, mas eu pensava assim, ninguém usa isso no jazz, ninguém usa isso no punk. Então eu comecei a aplicar aquilo. Mas no dia que me apresentaram o Donnie McCaslin, então ele é doidão, ele sai colocando multifônicos. Esses tempos atrás ele gravou um CD que é rock and roll. E, meu, é muito 10, muito 10. Então eu ouço muito Donnie McCaslin, Mark Turner e Chris Potter, uau, atualmente. maravilha. Então a gente entende realmente que saber onde quer chegar na sonoridade é importantíssimo. Não quer dizer que você vai chegar exatamente ali, porque aí seria uma cópia deslavada, né, como se diz. E isso é quase que... você pode aproximar muito, mas você vai ter uma característica ali que vai ter a sua assinatura, porque nós somos únicos, tanto na arcada dentária, a forma, o formato do lábio, a cavidade bucal, o tórax. Então, tudo influencia, né? Até o cotidiano influencia na Sim, sonoridade. Então, assim, às vezes você tem um sim, cotidiano muito intenso, você trabalha muito às vezes, então você tem um nível de ansiedade que é um nível de ansiedade totalmente diferente de alguém que mora no campo, que tem uma vida um pouco mais pacata, né? Então, tudo isso influencia na sonoridade. Então, é importantíssimo ter uma referência, né, o Marcelo, e seguir, assim. E essa referência é tão interessante, igual você falou. Não é que no início da carreira você teve aquele cara como referência, que a vida inteira será sua referência, não.
A Não, vida muda vai, sim. vai correndo e a mudança, a sua maturidade ou a sua forma de vida vai te trazendo um outro tipo de sonoridade na cabeça. Ó, Isso. você deve conhecer vários músicos que começaram ali com aquele som pop, boquilha de metal, abertona e tudo. Chegou um determinado momento da vida e falou assim, não, eu quero fechar mais o meu som, deixar mais velado, aí tira a boquilha de metal, coloca uma boquilha de massa, fecha um pouquinho. Entende? Você não conhece isso? Essa história? Conheço dos dois lados, né? Pessoas que começaram com jazz e hoje só tocam pop, e conheço pessoas que, a maioria, vieram do pop, né? E eu acredito que isso é a evolução de cada um, né? Cada um tem um tipo de evolução. Por exemplo, o Gerald Albright. O primeiro disco do Gerald Albright foi tributo a Coltrane. Ele não Olha só. tocava apogeu, ele não tocava vibrato, ele não tocava split, ele não tocava growl, né? Ele não tocava mordente, ele tocava igual o Coltrane. O primeiro disco, pode pesquisar. Depois, ele virou pop. Então, ele inverteu aí a história. E eu falo assim, para os meus alunos, que a referência é tão importante, mas é tão importante, que eu até peço, até tem umas pessoas que não entendem a ideia dessa fala que eu vou falar aqui. Né? O pessoal, por favor, entenda com carinho que eu vou falar aqui. Eu falo para todos os meus alunos, parem de ouvir músico ruim. Aí eles falam, mas o que é músico ruim? Músico ruim é aquele músico que está muito próximo, aquele músico que está próximo do seu nível. Esse músico é ruim para você ouvir. Porque, imagine, se o meu vizinho constrói uma casa com 2 quartos e eu tenho um terreno grande e ele também tem, e eu copio, né, eu imito, ele fez 2 quartos 4 por 4, eu vou fazer 4,20 por 4,20, eu vou aumentar 20 centímetros só para eu falar que eu aumentei 20 centímetros, né? Eu acho que é besteira. Eu acho que é legal você, sendo um engenheiro, visitar as obras de Oscar Niemeyer. É tipo isso, sabe? Você sair daquela construção de 2 quartos de forma simples para ver o MASP, sabe assim? Para ver uma arquitetura, uma obra maior. Então, quando você é iniciante, por exemplo, e você escuta Coltrane, você não gosta, porque é tão complexo que você não entende. E é como se fosse um cálculo matemático, né? Você está na continha demais ainda. Quando você escuta a equação de segundo grau, você não entende nada. Então você começa a continha de mais, depois de menos, depois de vezes, dividir, raiz quadrada. Aí você vai começando a entender a equação de segundo grau e você fica, meu, esse cara é maluco, sabe assim? Michael Brecker, Chris Potter, Donny McKeslin, o Mark Thunder, eles estão, né, fazendo aqueles cálculos do teoria da relatividade. Esses caras estão em outro nível, né? E por que eles estão nesse nível? E eu concluo, né, falando sobre referências aqui, ó. O Charlie Parker, né? Vamos falar que ele foi o primeiro. Ele pegou o facão e foi no meio da selva limpando o caminho. E aí o Thiago foi atrás, o Marcelo foi atrás. Chegou um momento que o Parker falou, galera, deu, parei por aqui, né? Que ele morreu, né? E aí veio, por exemplo, o Coltrane e assumiu o facão. Não, então beleza, Parker, passa aí que agora é minha vez. Plá, plá, plá. Então as pessoas, as referências, elas abrem o caminho. Quando você não tem nenhuma referência, você está diante de uma mata fechada e se você começar sem referência, você vai começar do zero, igual o Parker. Tá? O Parker não foi o primeirão, mas já tinha outros saxofonistas na época, que inclusive inspiraram o Parker. Inclusive abriram essa mata, né, para o Parker andar. Mas o Parker, ele deu assim, um carreirão, ele abriu um espaço legal que levou muitas pessoas a entenderem o som, né? Depois o Cannonball Adderley, né? O Sonny Stitt. Então, assim, esses caras, eles abriram muito caminho. Então, quando você não tem referência, você começa do zero
tem uma selva fechada, cheia de espinhos, bambu na sua frente, você tem que começar do zero. E você vai ver que é perca de tempo, sendo que você já pode andar no caminho limpo até o caminho aí dos caras que continuam abrindo essa mata para a gente andar, né? Quem é do universo pop, por exemplo, você pega o Kirk Whelan, né? O Kirk Whelan. Esse cara abriu um caminho de sonoridade de tenor no pop que, cara, impressionante, né? Mas agora tem gente que tem que assumir esse facão aí para limpar após ele, né? Claro que o cara tá vivo ainda, mas tem que vir pessoas novas, timbres novos, né? Igual uma vez, muito tempo atrás, falaram: ah, o som de alto não tem mais o que fazer, o som de sax alto não tem mais o que fazer. Eu, como não? E aí, discutindo, passou assim, coisa de um ano, veio um CD pra gente ouvir do Miguel Zenon. Meu, sonoridade do Miguel Zenon é completamente outro universo, assim, sabe? Do sax alto bebop, né? E aí depois veio o Will Vinson nessa linha do Miguel Zenon, né? Então, assim, você fala, caramba, os caras se reinventaram, né? O som de alto agora é totalmente diferente. A galera deseja outro som de sax alto, né? Porque eles vieram com uma novidade. Então tem muita novidade, igual o Mark Turner. Ele é novidade, assim, o timbre dele, o fraseado dele é completamente novo. É claro que eu não vou deixar de falar do Derek, né? Do Derek Brown. Muita gente... se o Derek fosse mais exibido, ou até meio rude, meio, vamos dizer assim, exibido, né, ou tipo camisa 10, a galera ia valorizar mais. Como ele é muito humilde, como a galera vê ele como um brincalhão, ninguém dá uma extrema importância, ou a real importância, né, para o que ele fez. Mas o Derek Brown, ele foi o cara que ele conseguiu fazer coisas que a gente nunca imaginava que o sax faria. Até os músicos eruditos falam isso. Cara, o cara consegue fazer cada coisa que é impressionante. Então, o nível máximo de sonoridade está no trabalho do Derek Brown, né? Porque ele faz tudo, né? Então, ele improvisa bem, ele faz o beatbox bem, nossa, impressionante. Então, o mais alto nível está ali. É claro que eu não desejo ser um beatboxer. Mas, assim, existem muitas pessoas que estão estudando, que estão conquistando isso, e é o futuro, né? Já já, o pessoal vai querer esse tipo de sonoridade em qualquer lugar. Né? Pode ser útil em algum momento, né? É a mesma coisa, né? O super agudo, uma vez chegaram em mim e falaram assim, um músico bem antigo, ele falou assim, não sei para que existe super agudo. Isso aí não se usa, né? Inclusive tem um músico da atualidade que tem a nossa idade, Thiago. Ele chegou em mim e falou assim: perca de tempo estudar super agudo no sax soprano. Aí você escuta Revoada do Vinícius Dorim, ele tocando um si super agudo. Você vai assistir Baptiste Herbin ou Baptiste Herban, né? Ele estuda lá o soprano e de repente ele toca o ré super agudo no soprano. E aí você vê que, tipo assim, tem utilidade. O que falta é, às vezes, um bom gosto da pessoa adaptar as coisas, igual multifônico. Nossa, quando eu comecei a tocar multifônico, Thiago, o pessoal me criticava, mandava uma mensagem no meu direct falando, cara, isso é ridículo, isso é horrível. Né? E assim, você vai tentando aprimorar, né? Conhecer as digitações, o som, para você colocar em músicas, em improvisações. E aí tem pessoas que falaram mal do multifônico no começo, que hoje está no curso de sonoridade, e quando vai tocar, usa os multifônicos. Uau! Então é uma coisa que, né, é uma coisa que às vezes a gente fala assim, poxa vida, para que serve o orégano? Ah, eu não vou usar o orégano, não. Aí, de repente, começa a comprar pizzas com orégano e a pessoa nunca mais deixa ela não consegue imaginar uma pizza sem orégano. Então, é algo que acontece na música. Às vezes a gente vê algo que... Ah, isso aqui não funciona.
né? Isso aqui não vai funcionar. E aí vem alguém, faz um trabalho maravilhoso, colocando aquele efeito, e aí você fica de boca aberta e você tem que dar o braço a torcer, porque você fala, meu, realmente, né? Isso tudo é o que a música faz, ela tem que crescer, né? Ela tem Essa que evoluir. é um pensamento muito importante, ô Fofão, e é uma reflexão para a gente fazer, porque há uma pergunta que quebra totalmente isso, que é as ideias têm limites? A criatividade tem limite? E se a resposta para essas duas perguntas for não, então não tem limite você estudar o que o universo do sopro ou do saxofone tem a te oferecer. Porque você imagina, você está no meio do improviso, no palco, com uma bandaça, e surge uma ideia na hora, uma inspiração que parte do médio do saxofone, vai para o agudo, mas na sua ideia seria ela ir para o superagudo. Só que você não estudou o superagudo, por achar às vezes que o superagudo não ia. Mas naquele momento, aquela inspiração te levava para lá. Então, naturalmente, você ficou limitado, você colocou um teto ali na sua criatividade. E para a criatividade não há teto. Para as ideias não há teto. Então, para quebrar totalmente isso, para que estudar multifônicos? Para que estudar superagudos? É só essas duas perguntas. Para a ideia e para a criatividade, existe limite? Se a resposta for não, se o cara falar assim, claro que existe limite para a criatividade, pô, tudo bem, então você já se limita, né? Mas eu acredito que não existe limite para a criatividade. Tanto que você fala, a gente imagina que nunca vai vir uma sonoridade nova por aí, e aí chega um cara e apresenta algo que a gente fala, caramba, como a gente não pensou nisso até hoje. Até uma vez, desculpa interromper, uma vez eu cheguei num amigo meu e falei, eu preciso descobrir uma escala nova. Aí ele falou, cara, já existem todas as escalas. Aí eu falei, não, mas será que alguém revisou tudo isso? Aí eu não conhecia o trabalho do Nicholas Slonimsky, né? Nossa, dá. E o Nicholas, você acha que o Nicholas não fez aquele trabalho para ver se realmente já existiam todas as escalas? Porque ele acabou descobrindo uma escala que não existia. Então ele teve que fazer um trabalhão, dividindo as escalas ao meio, né, dividindo em um quarto, em oitavo, em 16avos, para a gente conhecer todas as possibilidades. E dentro desse cálculo, ele descobriu que faltava uma escala para a música, que é a escala Slow-Ninsky. Então, sempre há algo novo, principalmente na música. Existe um cálculo, Thiago, chamado cálculo de permutação. Por exemplo, 12 notas em uma oitava, tá? Imagina você tocando uma escala cromática do Dó grave ao Si médio, vamos falar até o Si médio, né? Para não ser 13 notas, né? Se você calcular 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10, vezes 11, vezes 12, você tem 479 milhões, 1.600 variações em uma oitava. Isso adotando uma célula rítmica. Mas nós temos 14 células rítmicas, né? Contando nota e pausa. Então, imagina quantas variações, né? Então, a criatividade, ela pode ter limite na cabeça da pessoa, mas a música, ela não tem limite. É o que o Villa-Lobos falava, né? Tem muita música em dó maior para ser feita ainda. Tem. Opa! Ó, em dó maior, se você pegar o cálculo de permutação, em uma oitava nós temos 5.040 variações de dó a si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 5.040. Né? Sabemos que, é claro que basicamente a gente pode dividir isso ao meio, porque existe a variação ascendente e a variação espelho, que seria descendente. Né? Então, de 5.040, 2.520, né? 2.520 variações que teriam descida e subida ou subida e descida. Então, olha só quanta sonoridade, né? Então, essa live é sobre sonoridade, e sonoridade não é apenas, né, nota longa. O pessoal chega em mim, pô, mas o que tem nesse curso aí? 300 vídeos de nota longa? Cara, não. Nota longa é o que a gente menos comentou nas
primeiras fases, né? Nas 5 primeiras fases, agora na 6ª fase, tem a 7ª fase, que nós vamos entrar no mérito aí, né, de estudo de nota longa. Existem vários tipos de pensamento e também de execução de nota longa, né? O pessoal é Exatamente. limitado a ponto de pensar que só existe sonoridade com nota longa, né? Então, Infinitos você sabe, exercícios. tem muitos, né? E quando você E fala eu de queria deixar... sonoridade, você me fez antenar uma coisa aqui que é super interessante. A sonoridade, às vezes, não é simplesmente quando você soa legal naquela região, é também, mas não só somente. O Coltrane, quando ele dava aquela rajada de arpejos, Harmônico. ou aquela rajada de escalas rapidamente, o que ele queria, não, às vezes, não era mostrar a virtuose dele. O que ele queria era deixar no ar aquela massa sonora para soar junto com o acorde que estava acontecendo. E ele tinha uma manha que era fazer a rajada do acorde antes do acorde entrar. Então, aquela sonoridade ficava no ar, aí entrava o acorde e acolhia aquela massa sonora. É lindo você observar isso. Então, é um pensamento de sonoridade na prática, fazendo sequências de notas para deixar no ar uma massa sonora. É incrível isso. Nossa, o Coltrane, ele foi genial, porque ele pensou muito nisso, né? Ele não pensou apenas na estética, mas ele pensou também nas cores e nas misturas que ele poderia gerar através da sonoridade. Então, muita gente não conhece o trabalho, ou não aceita o trabalho final do Coltrane, ou os últimos trabalhos, porque o pessoal não entende a proposta, né? Eu comecei a entender isso conhecendo o trabalho de um cara chamado Evan Parker. Evan Parker. O Evan Parker, ele é algo, nossa, ele é um mestre do free jazz, porém ele trabalha a estética sonora. E a estética sonora que ele trabalha é sobre ruídos. Tipo assim, ele tá tocando, aí parece que ele tá abrindo uma porta e ele tá tocando sax soprano. De repente parece que é um monte de pássaros. De repente parece que algo caiu. De repente parece que algo está desentupindo. Então a mente produz várias cenas, né? E quem ouve, por exemplo, eu tô na minha era do Kennedy, na época que eu escutava Kennedy. Quando eu escuto Evan Parker, eu fico, esse cara tá batendo no saxofone. Esse É cara tá música judiando. descritiva, né? Então assim, imagine 1000 pessoas ouvindo Evan Parker. Cada uma está pensando em uma cena simultaneamente. São 1000 pessoas, 1000 sentimentos diferentes. Cada casa tem um caso, né? E cada pessoa sente algo que a outra não sente. Então agora imagina o Evan Parker tocando e as 1000 pessoas pensando em coisas diferentes. Então a estética do som dele é quase que um filme, quase que um desenho animado. É. Mas quando você vai ouvir Evan e depois vai ouvir Kennedy, é um contraste gigantesco. E é mais fácil entender Kennedy, porque vamos dizer, tá, entre aspas, quem sou eu para falar do Kennedy, mas entre aspas, o Kennedy seria a conta de mais e de menos. E o Evan Parker seria um cálculo matemático bem mais avançado. Eu já tentei, eu estudei as matérias de sonoridade, tentei imitar o Evan Parker nos efeitos, eu não consigo. Já tentei imitar James Carter, eu não consigo. Então, a O Kennedy é sonoridade... conta de mais e de menos com números fracionados, né? É... Você fala, vai fazer a conta de mais e de menos, vamos lá, agora faz o que ele faz lá. Eita! Isso, então, é que às vezes as coisas simples, né? Tem aquele... Oh, meu Deus do céu, eu sempre esqueço o nome dele. Sabe um rapaz que é albino, que toca com o trio ou o quarteto do Chris Potter? Craig, eu acho que é Craig. Ele é albino, ele toca Rhodes. Aí tem tipo um clipe no YouTube que o Chris Potter, inclusive, toca uma música que ele imita um passarinho. Pá, pó, parará, né? E aí,
entrevista o Adam Rogers, que é o guitarrista, o Nate Smith, o Chris Potter, e entrevista o pianista, né? Que ele é albino, inclusive. E ele fala, eu estudo as coisas básicas com um outro olhar. Né? Então, existem muitas variações. Igual, com esse outro olhar, eu cheguei num amigo meu, inclusive meu professor de prática de conjunto, e falei, vou montar um livro de tétrades. Ele falou, cara, isso aí é muito limitado. Eu montei 2 livros de mais... Eu montei 2 livros de mais de 800 páginas. Tem 7.432 exercícios. Vou compartilhar uma coisa com você. O universo do saxofone, a gente está falando de saxofone, mas isso em todos os instrumentos. Mas é tão amplo que as mínimas coisas tão simples, elas têm variações infinitas. Então, quando alguém chega e fala assim, eu estou dominando escala maior. Caraca. Eu estou dominando tríades maiores. Domine o seu saxofone. Essas coisas, eu fico pensando assim, se você ficar 2 dias sem estudar, com toda certeza o saxofone vai te dominar. Não tem essa coisa de dominar, é uma coisa tão surreal na minha cabeça para um instrumentista de sopro, às vezes para todos os instrumentos, claro, com certeza, porque é um universo tão infinito, cara. Você deu um exemplo muito sério isso. Vou fazer exercício de tríades. Mas não tem, já não existe isso. Se você aprofundar, existem coisas que às vezes ainda nem foi escrita só com tríades maiores. Com certeza. Entende? Com certeza. Então, assim, cara, a gente mergulhou num mar, né, que não tem... É infinito, cara. É um universo. E é por isso, né, falando de universo, imagine o Criador, que é Deus. Né? Eu creio em Deus, né, respeito aquelas pessoas que não creem, mas imagine o Criador ouvindo o som do Tiago. Ele está ouvindo, opa, meu filho Tiago está tocando. Então, porque o Tiago tem o som do Tiago. Imagine o Marcelo Fofão tocando. Quando Deus ouve, opa, o louvor do Tiago já chegou no ouvido de Deus, o som do Marcelo chegou. Mas peraí, por quê? Porque tem várias pessoas que estão mandando um som, né? Tudo igual do Kirk Whalum para mim. Ué? Né? Imagina Deus recebendo o louvor do filho dele. Ele, não, filho, você tem o seu som, o seu som não é do Kirk Whalum. Você tem o seu som é bonito. Seja você. Né? Então eu vejo isso, esse lado conexão espiritual com a música e a sonoridade. Porque se você imita, você é muito mais aceito. Por exemplo, se eu lançar uma banda quase igual ao do Calypso, colocar uma mulher loira para cantar e dançar e fazer assim com o cabelo, todo mundo vai aceitar com muita facilidade, porque já é um trabalho pronto, que é uma coisa, é uma variação do que já existe, né? E ser diferente, às vezes, é passar por... Igual, você acha que o Sonny Rollins nunca passou por um filtro de pessoas preconceituosas? O próprio Claro Sonny que Stitt, quando começou. Porra, quando o Sonny Stitt começou, o nego falou, o que está acontecendo, gente? O que esse cara está fazendo? Não, o Parker também. Né? Louis Armstrong, imagine Louis Armstrong tocando trompete daquele jeito. Com certeza, muita gente na época falou, isso é ridículo. Thelonious Monk batendo uma nota na outra ali, semitonada, uai, tá errando isso aí, não é possível. E até hoje os grandes pianistas tentam, né, pegar essa ideia, trabalhar na sonoridade deles e eles falam, é muito difícil. É difícil. Então, a originalidade se encontra com a sonoridade, porque a sonoridade é a nossa digital. Você disse que cada um tem uma espessura de dente, arcada dentária, né? Céu da boca, espessura de língua, abertura de garganta, né? Caixa torácica, intercostal, pulmão. David Sanborn tem um pulmão só. Aí os caras falam, vou usar a palheta leve, porque o David Sanborn usa a palheta leve. Então, beleza, tira também um pulmão. Não dá essa dica, porque tem nego que... E é capaz de tirar, né?
Não, então arranca o pulmão e dá pro David Sanborn que ele vai usar uma paleta diferente. Aí já foi, né? A identidade, eu acho assim que a música é tão interessante porque nós podemos ser originais. E eu vejo tantas pessoas perdendo tempo copiando, sabe? Eu fico triste. Existem grandes músicos que copiam, que me entristece, porque eu sei da capacidade do ser humano. Uma coisa que eu aprendi, Thiago, e que eu quero que todos que estão nos vendo entenda. Nunca subestime uma pessoa. Nunca subestime uma pessoa. Nunca ache que você é o maior e que não haverá ninguém que estará no seu nível ou além. E sempre haverá alguém que vai estar passando você ou que você nem conhece que já está em outro nível, tá? Isso eu principalmente deixo essa ideia para os jovens, porque jovem muitas das vezes pensa que nada, que 10 anos eu estarei tocando mais do que fulano. Eu já ouvi essas frases, né? Então, nunca subestime uma pessoa. Se existe alguém tocando muito mal, ajude, porque essa pessoa pode ser um diamante bruto e ainda tá com terra. Depois que você ajudar essa pessoa, você vai ver o tamanho daquele diamante, você vai falar: Meu Deus do céu, era aquele cara que eu ensinei na igreja, né? Porque eu era um dos piores alunos na escola da igreja. Não de bagunceiro. Eu tive que fazer aulas teóricas durante quase 5 anos para eu entender linhas e espaços e conseguir tocar o instrumento lendo a partitura, sabe? Então eu tive muita dificuldade e hoje eu vejo, né, e sou grato às pessoas que tiveram paciência comigo, né? E hoje essas pessoas que me ensinaram falam, cara, você está num nível tão diferente, tão alto, que eu nunca imaginei que você tipo assim, como você era muito ruim, eu nunca imaginei que você estaria nesse nível, né? Então, nunca subestime as pessoas, sempre compartilhe, né, o conhecimento, porque você pode salvar vidas. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, hoje eu moro no interior de São Paulo, mas eu perdi muitos amigos do tráfico de droga, que foram mortos, que morreram afogados com sangue, sabe, tomaram um tiro no pulmão e morreram, mas eu sei que se eu tivesse a ideia que eu tenho hoje na mente, se eu pudesse voltar no passado, eu ensinaria eles a tocar uma flauta doce. Então a música, ela tem um poder que é imensurável, né? Porque ela foi feita por Deus, ela tem a assinatura de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ritmo, harmonia e melodia, né? Então é muito poderoso. As pessoas são curadas através do som, né? Então sonoridade está além do nosso da nossa lógica, do nosso cálculo humano. Então é muito importante valorizar a sonoridade, né? Porque quando o Coltrane toca Love Supreme, eu me arrepio. Ele só está tocando 4 notas. Porarora, porarora. Chega uma hora que eu começo a me arrepiar. Mas por quê? Porque a sonoridade não depende só de uma boquilha. I A sonoridade love não depende Supreme. só I de love uma palhinha. Supreme. Na hora que chega essa parte, a casa vai abaixo, né? Não, e entre outras músicas, tem o Amém dele, do não sei o que, Chip. Esqueci agora o primeiro nome do disco. Não sei se é Sun Chip, não é Sun Chip. São tantos discos, mas tem uma música chamada Amém. Parurê, 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 pam, parurê, pam, parurê, pam. Meu, quando ele começa a tocar aquilo e o Elvin Jones vai batendo na bateria, e, nossa, uma McCoy Tyne vai digitando ali o piano e você vai ficando em outra atmosfera espiritual. É Então, um assim, som a original, né? sonoridade, Muito a original. sonoridade, a sonoridade, Thiago, ela. Vou falar algo aqui que eu nem conheço, não tenho como provar. Mas a sonoridade, ela está no mundo, vamos dizer assim, presente e o mundo inverso, ou paralelo
Ao mesmo tempo, ela tá ali. Física Porque, não sei se quântica. você já... É algo quântico. Porque assim, ó, não sei se já aconteceu com você. Acho que com quem é da igreja acontece muito isso. Eu acho que já aconteceu isso com você. De você pegar um hino, que é um cântico espiritual, e Eu sou você da tocar. quadrangular. Aí, ó, é. Então, não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo direto e acontece comigo. Eu tô tocando um hino simples, Thiago. Mas ali você começa a interpretar e a sonoridade começa a vir, e a imaginação e tudo mais começa. Seu sangue começa a circular mais rápido no corpo e não sei o que acontece, a oxigenação. Daqui a pouco, quando você abre o olho, você fala: eita, eu tô aqui. Porque parece que você estava num outro universo, parece coisa de louco. Não, Marcelo Fofão ficou louco. Tá, então estuda a sonoridade. Estuda a sonoridade, comece a cantar um. Frequência. A frequência, ela é muito forte. E existem frequências que são armazenadas na nossa memória que vira memória afetiva. Vou te dar um exemplo. Às vezes, eu sou da quadrangular, mas quando eu era menino, eu ia para uma cidade que se chama Três Marias, aqui em Minas Gerais. E lá não tinha quadrangular na época, era só Assembleia de Deus. E você já viu a diferença do louvor da quadrangular para o louvor da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é aquelas meninas que pega o microfone e sai rasgando. E eu tenho essa memória auditiva de criança. E eu emocionava com aquilo, era lindo, com orquestra. As assembleias têm um ministério de orquestra, né? E aquelas meninas tiravam até a sandália interior, né? Pé no chão, microfone na mão e sair rasgando as músicas, pô, Sheila e Cavalhares, aquelas coisas todas. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vou numa assembleia, eu sento, Assembleia de Deus, eu sento, e uma menina pega um microfone, eu falei assim, eu vou ter que me segurar porque vai vir aquela frequência, aquele som vai vir. E quando vem, cara, não tem como segurar, não tem como. Porque aquela frequência já foi armazenada numa experiência boa que eu tive, numa experiência de vida. Então, frequências são fortíssimas, são fortíssimas. São, nossa. E eu sinto isso. Então, às vezes eu tô tocando aqui sozinho, aqui no estúdio, de repente, quando eu paro de tocar, eu tô chorando. Tipo, meu, o que tá acontecendo? Aí minha esposa chega e fala, ué, tá tudo bem? Então, parece que tem um amigo chamado Adalto, guitarrista, grande guitarrista, que ele fala que a gente está improvisando, está solando, e a gente está batendo numa barreira, né, da sonoridade. Batendo naquela barreira. E aí parece que o criador, uma hora, autoriza aquela barreira a sair, e você passa, mas só que ele não deixa a gente ficar lá muito tempo. Aí volta. Então parece que a gente entra num universo paralelo, algo acontece no mundo espiritual que parece que você já não está mais dentro de você, e aí quando você volta, você toma um susto. Né? Você fala, opa, tô aqui, como assim? Né? Então isso vem da sonoridade. Então olha o poder da sonoridade. As pessoas são curadas através da sonoridade. Vamos falar de Davi. Davi tocava a harpa, harpa. Pô, a harpa não tem vibrato. A harpa não tem bend tem. A harpa não tem grow. A harpa não tem super agudo, porque aquelas harpas, né, antigas, elas não tinham esses recursos, né? Então, Davi, quando ele tangia a harpa, o espírito mal saía de Saul. Quando a sonoridade daqueles que rodearam Jericó durante 7 dias, quando a sonoridade chegou numa frequência, caiu as muralhas. Quando inaugurou o templo, o primeiro templo, os sacerdotes tocaram as trombetas de plata. Os sacerdotes tocaram as trombetas de prata. E a glória de Deus entrou dentro do templo, que quem queria sair do templo não saía. E quem queria entrar não entrava. Meu, é denso, a sonoridade é densa. E é um dos lugares que Deus habita. Deus habita no meio dos louvores. Mas não é só louvor falado. Por exemplo, a sonoridade. Olha como é espiritual, Thiago. Como que o Espírito Santo de Deus intercede por você e por mim, por todos nós aqui da live?
Com palavras? Jamais. Com gemidos inexprimíveis. Gemidos faz parte de sonoridade. Sonoridade, gemido, né? Bate o martelo no dedo. Né? Isso é uma expressão que não tem palavras que expressa essa dor. Então, a sonoridade, porque muitas pessoas Deus deixa ser batizada com o Espírito Santo, para ela falar coisas que ela não consegue expressar. Por isso que ela não sabe o que ela fala. Mas, espiritualmente falando, ela consegue falar aquilo que está dentro dela e que ela não consegue achar palavras para falar para Deus. Então, através do som, o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis que são sonoridades. Então, basicamente, o som é tão poderoso, e as pessoas não valorizam do jeito que tem que ser valorizado e do jeito que deve ser estudado e pesquisado. É muito incrível isso, Marcelo. E o ser humano aprendeu isso muito cedo. A gente percebe que todos os rituais, todas as celebrações de festa, de guerra, de caça, têm as celebrações com música. E às vezes aquela celebração, ela nem são com frases extensas, nem são com palavras, são às vezes com som. Você pega uma tribo indígena, às vezes, naquele ritual de caça. Então a caça chega, faz uma fogueira no meio, existe aquela roda e só fica aquela... E aquela frequência coloca eles num estado de agradecimento pela caça, tira eles do estado, igual você falou, parece que tira do estado físico para o estado espiritual. Então, assim, o ser humano ele teve essa sacada do som muito tempo, muito tempo. Então a gente traz isso para os instrumentos, que os instrumentos não têm tantos anos assim quanto a geração humana, né? Então os instrumentos foram fabricados aí, né? Há séculos atrás. Tem instrumentos, claro, flautas foram as primeiras, de osso e tal. Mas nós, no nosso caso, o saxofone é um menino que está na nossa mão, né? Então, assim, a gente traz toda essa sonoridade para que o espectador, para o ouvinte, tenha uma experiência. Ou seja, qual que é o objetivo da música e qual é o objetivo de você estar no palco? Você tocar no palco e tocar quem está te ouvindo. Somente isso. E como você faz isso? Tirando o melhor som possível. E aí, quando você está em grupo, isso tem que pensar em grupo. O grupo tem que tocar com a melhor sonoridade possível, sem que um apareça mais. E aí fica a homogeneidade do grupo, né? É como você faz uma escala e faz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O sol está mais alto, mas na banda é a mesma coisa, a homogeneidade da banda. A bateria não pode estar muito mais alta. A guitarra não pode estar... Então, assim, o objetivo de uma banda, de um músico, é tocar no palco e fazer com que aquela massa sonora toque alguém no banco. Esse é o único objetivo, não é? Isso tudo se dá a partir do som. Cara, é o primeiro pilar, bicho. É muita responsabilidade. É muito sério esse assunto. E eu sei que as pessoas que estão nessa live estão entendendo, né? Quero deixar aqui um fato histórico, né? Você falou da Assembleia de Deus. Eu sou agora maestro da Assembleia de Deus aqui de Santa Fé do Sul. Caraca! No Ministério Belém. E Gunaving, né? Ele veio para o Brasil, ele foi um dos fundadores da Assembleia de Deus e ele era violinista. Olha o poder do som, Tiago. Gunaving era violinista e aí ele veio para o Brasil, né, para evangelizar como missionário e tal. E ele estava morrendo de fome, ele pediu comida para uma senhora lá e a senhorinha não queria muito dar comida para ele não, mas ela foi boa com ele, né? Depois ela chamou ele para entrar dentro de casa, aí enquanto ela preparava a comida, ele viu um violino. E aí ele afinou o violino, passou breu no arco e começou a tocar. Começou a tocar os hinos, né? E tocava bem. Nisso, quando a moça, a senhora que ia dar a refeição para ele,
chegou com o prato na mão, ela jogou o prato no chão. Pá! Moço! Aí ele, né, imagine um estrangeiro, né? Tomou um susto ali, parou de tocar violino. Aí a moça falou assim pra ele: o que você fez com a minha filha? Aí ele, tipo, imagina, né? Aí ele, o quê? O quê? Ela não andava. Nossa. Ela não andava. Isso é o poder do louvor, que é formado por sons, que é aonde Deus habita. Forte, hein? Deus habita no meio dos louvores. Então, a sonoridade, muitas pessoas querem... Você é meu rival, Thiago. Mas que isso? Não é rivalidade. Não existe isso. Existe a própria assinatura do Thiago e a própria assinatura do Marcelo Fofão em agradecimento a Deus. Tudo que eu estudo é para louvar a Deus. É para louvor de Deus. Na Bíblia fala, se você sabe varrer bem, varre para a honra e glória de Deus. Né? Então, a única coisa que eu sei fazer é tocar. Se você colocar eu para trabalhar com pedreiro, eu vou tomar bronca. Se você me jogar numa cozinha, eu vou queimar até o ovo. Né? O ovo frito eu vou queimar. Né? Mas tocando é onde que eu me sinto bem. Que parece que eu nasci para isso. Então, se eu sei fazer isso, eu não faço isso para passar uma rasteira no teatro. Eu faço isso para agradecer a Deus. E, automaticamente, quando eu encontro o Thiago, eu não tenho como ficar brigando com o Thiago. Eu consigo, com esse pensamento, conectar o som do Thiago em um dueto com o meu para louvar a Deus. Então, assim, a sonoridade é algo individual, mas é algo coletivo. Onde já se viu um coral de uma pessoa só? Pode ter com os efeitos de câmera hoje, né? Mas não tem como uma pessoa só cantar baixo, tenor, contralto, soprano. Né? Então, assim, até o Derek Brown, que toca um monte de coisa, melodia, baixo, caixa, hi-hat, ele precisa tocar com banda. O próprio saxofone, para emitir o som, a palheta precisa da boquilha, a boquilha precisa da palheta, os dois precisam do tudel. Entende? Então, individual, uma palheta não faz som. O som do saxofone. Entende? Então, assim, é um conjunto de coisas mesmo. E o coletivo é o que produz a sonoridade que Deus quer. Exatamente. Nossa. Cara, que live, viu? Poxa. Ó, se Deus quiser, essa live vai ser salva. Não vamos ter problemas. Marcelo, eu quero te agradecer de coração, nosso tempo já está terminando, mas agradecer você de coração essa sua disposição e a sua fala. Nós tivemos momentos incríveis aqui nessa live, é uma live obrigatória. Nós vamos fechar 50 saxofonistas, e aí quando encerrar esses 50, todas essas lives virarão podcast. Uau. E aí todos terão acesso a todas as entrevistas, assim, podendo ouvir no carro, ouvir no celular. Então isso são aulas, cara. Aulas, bicho. E cada um saxofonista contribuiu de forma divina, divina. Então, assim, é um catálogo que, graças a Deus, a gente conquistou e você faz parte disso. Quero te agradecer muito, muito mesmo. Eu quero te parabenizar por correr atrás, né, de tudo isso, de levar a informação para os seus amigos e seus irmãos, né? E isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço. Se todo mundo pensasse assim, o Brasil seria bem diferente, o mundo seria bem diferente. Então eu te agradeço pelo convite de coração. E me perdoe a correria da preparação do feriado. Mas deu tudo certo. E quem participou dessa live foi realmente presenteado, porque às vezes a gente
prepara uma fala, mas Deus encaminha outra, né? Na conexão entre dois amigos, dois colegas, dois irmãos. Né? Exato. Então, ficou uma live muito, vamos dizer assim, muito próxima do que é realmente uma sonoridade. Exato. Ficou uma live sonora. Boa aos ouvidos. Marcelo, obrigado, viu? Eu que agradeço, Tiago. Deus abençoe ricamente seus projetos e a sua família e os seus estudos. Maravilha. Obrigado e ó, nos veremos em breve. Forte abraço, viu? Amém. Valeu! Com Deus. Amém!